Fala pessoal, beleza? Matheus aqui, tenho 28 anos. Vou compartilhar com vocês aí dois testemunhos, né? Cada dia vai ser postado em um dia diferente. O próprio Espírito Santo que pediu, né? Pra mim estar fazendo com vocês. Vai ser o de conversão e também testemunho de quando eu tirei a carteira. Eu vou fazer o de conversão nesse vídeo aqui, tá bom? Já tinha um vídeo de testemunho de conversão aí no canal, mas o Espírito Santo quer que faz novamente. Eu falo as mesmas coisas que eu falei lá, mas o Espírito Santo quer que faz de novo, né? Provavelmente porque no TikTok não tinha esse vídeo ainda, né? Provavelmente por isso. Bom, eu me converti, comecei na igreja, eu tinha 17 anos. Só que, porém, já tinha um colega meu que me chamava muito antes para ir na igreja. Aí não tinha tanta vontade ainda, eu mentia que era católico, né? Tinha uma religião já, mas eu nem ia na católica. Eu cheguei aí há muitos anos antes, mas já tinha muitos anos que eu não ia mais. Uns 12 anos mais ou menos, eu ia, né? Aí depois eu comecei a envolver com coisa errada, ir pra festas, né? Fazer coisas que as pessoas do mundo fazem, coisas erradas. E não queria ir pra igreja, não queria. Eu amava Jesus, só que eu não gostava de crente. Eu tinha um certo ódio, assim, por crente. Não chegava a ser ódio, não, né? Mas eu não gostava de crente. E não sei porquê, mas de Jesus eu já gostava. Eu era apaixonado por Jesus. Não tanto como hoje, né? Hoje eu amo mais, mas eu já era apaixonado por Jesus. Só que por crente eu não gostava de crente. Não sei porquê. Hoje em dia eu sou, né? Aí comecei a passar por muitos problemas difíceis na minha vida, muitos problemas mesmo. E todos ao mesmo tempo. Às vezes parece que quando acabava um, vinha mais. E às vezes começava a dar certo uma coisa, outras três dava errado. Minha vida tava meio que assim, uma bagunça, né? E meus amigos começaram a agir com falsidade comigo, começaram a me abandonar também. Começou a dar vontade de ir para a igreja. Lugar de refúgio, fortaleza, né? A gente só, infelizmente, só busca Deus quando passa momentos difíceis, né? Mas graças a Deus que Deus nos aceita, né? Mesmo assim. O ideal seria se a gente fosse bem para a igreja, mas é muito difícil alguém ir bem, né? Sou bem e vou buscar Deus hoje. Eu vi um pregador pregando isso uma vez. Depois, de um jeito engraçado, todo mundo riu, né? Ninguém vai assim para a igreja. Mas Deus nos aceita mesmo assim. Qual o motivo que a gente vai? Meu motivo foi para fazer amizades e com aqueles problemas também. Comecei na igreja com 17 anos de idade. Aí começou a me dar vontade, fico vários meses com vontade. Aí esse meu colega que me chamava sempre, eu mandei mensagem para ele no Facebook, puxei assunto. Eu fiquei sem graça de falar da igreja, né? Fiquei puxando assunto com ele no Facebook. Aí fiquei esperando ele me chamar. Fiquei puxando assunto, ele não chamou. Aí fiquei sem graça de chamar ele. Eu também não queria ir sozinho, porque não conhecia ninguém e fiquei sem graça de ir sozinho. Até que uns meses depois, mesmo com vontade ainda, lá no Facebook, um outro colega meu de uma outra classe, eu já estava no último ano da escola, estava com 17 anos, no terceiro ano do ensino médio. Um outro colega meu de outra classe, nem sabia que ele ia na igreja, inclusive, me convidou para ir num grupo, no culto de jovem, que era nos sábados. Aí eu fui, né? Não, na verdade ele convidou para o outro sábado depois. Ele convidou num sábado, só que era para o outro sábado depois. Ele convidou lá pelas 4 da tarde, mais ou menos. Antes de ele me convidar, ele perguntou se eu tinha algum compromisso no outro sábado. Eu falei que não. Ele me convidou e eu fui. Eu já estava com vontade mesmo. Aí nisso eu fiquei segunda com vontade, terça, quarta, quinta, sexta. Chegou no sábado, deu um desânimo muito grande de ir. Só que eu tinha dado a palavra, eu era do mundo, hoje em dia também, né? Mais ainda. Quando eu falava alguma coisa, eu cumpria. Vou fazer tal coisa, eu cumpria. Se não desse para cumprir, eu avisava a pessoa, não deu por isso, por isso. De preferência, eu avisava antes, né? Já aconteceu de eu avisar depois também. Mas se desse para mim fazer, eu fazia. Era mais certeza de eu fazer do que não fazer. Assim, eu dei palavra para ele, eu tenho que ir, né? Mas não estava com vontade, estava um desânimo muito grande um dia. Creio que foi o diabo, né? Satanás, né? O diabo é astuto, né? O pai da mentira. Aí um dia começou a me dar um desânimo. Só que é outro detalhe também. O colega meu só me convidou, mas eu tive que ir sozinho. Vou encontrar com ele lá, sabe? Ele não chegou a me buscar em casa, nada disso. Eu tive que ir. Eu acabei indo porque eu não queria mesmo ir sem conhecer ninguém, sabe? Sem saber de ninguém ali. Eu não queria ir assim. Mas se alguém me convidando, eu criei coragem e fui. Às vezes a pessoa vai fazer isso conosco. Ele vai nos convidar, mas não vai nos buscar. Então você vai ter que dar um jeito de ir, se você quiser ir realmente para a igreja. Aí eu fui. Comecei a ir todo culto jovem no sábado. Eu gostei tanto que comecei a ir vários. Nesse sábado choveu muito, mas quando choveu eu já estava
Eu tinha acabado de chegar lá já. Eu cheguei uns 10 minutos antes, mais ou menos. Foi bom, né? Aí, também uma coisa que eu tenho, né, uma qualidade, eu não gostava de atrasar para os lugares. Eu gostava de chegar no local certo. Eu gostava de chegar na hora, vamos supor que era 7, eu gostava de chegar às 7 em ponto, ou então antes. Eu não gostava de atrasar. Eu tinha esse negócio. Pra escola também, quando eu atrasava, eu falava pra minha mãe, não, eu não posso atrasar, não sei o quê. Qualquer lugar, né, qualquer compromisso, eu não gostava de atrasar. E eu não gostava muito de esperar também. Às vezes a pessoa combinava comigo um horário, né? A pessoa que atrasava, eu tinha que ficar esperando a pessoa. Eu também não gostava muito, não. Eu não falava nada pra ela, né? Mas eu não gostava muito de esperar também, não. Como eu já não gostava de esperar, eu não gostava de atrasar também. O culto de jovem era 7 horas. 7 às 8 ou 7 às 9, eu não lembro. Acho que era 7 às 9. Os outros cultos normais eram 7 e meia. Hoje em dia, acho que o de jovem é 7 e meia também. Nessa igreja que eu ia. Mudou, né? Antigamente era 7. Aí cheguei umas 10 para 7 lá. E começou a chover um pouquinho depois, uns 5 minutos depois. Mas mesmo assim encheu de gente, que era um culto diferente. Deu 3 mil pessoas, se não me engano. A cidade era 20 e poucos mil. Deu muito jovem naquele dia. Voltou o local. Mas depois a maioria nem voltou depois, né? Era um culto diferente. Chamou a atenção das pessoas. Aí nisso, eu fui, gostei muito. Resolvi voltar sempre. Aí quando eu voltei, começou a ser uns 50, assim, jovens mais ou menos, que era uma cidade pequena, né? Mais ou menos isso. Acho que era mais um pouquinho. Aí eu continuei voltando. Fui todo sábado sem faltar. Aí tem um dia que eles comentaram lá sobre célula, eu nem sabia que era isso. Esse colega meu falou que ia falar depois sobre a célula. Ele acabou não falando. Aí fiquei um ano indo só no escuto de jovem, né? Eu ficava perto dele lá. Tinha que conversar com outras pessoas também. Eu vi lá que tinha alguns conhecidos meus da escola que eu nem sabia que eles eram evangélicos, cristãos, né? Eu nem sabia. Aí comecei ali fui conversar com eles, depois comecei a conversar com outras pessoas diferentes também. Aí nisso, no outro ano depois, já estava em 2015, 2014 foi meu último ano da escola. Em 2015 eu fiquei um ano indo, eu comecei a frequentar uma célula de uma outra pessoa. Meu coração pediu para não ir, mas eu fui assim mesmo. Na época eu não sabia falar não, hoje em dia eu sei, né? Na época eu não sabia. E no começo foi até bom, era divertido, né, e tal. Mas depois esse meu líder começou a me perseguir, né? Começou a me humilhar também, e depois eu perdoei, né? Mas foi bom também que eu acabei indo no encontro, no final do ano, em dezembro, e me converti, nasci de novo. Lá no encontro eu tive um encontro com o Espírito Santo, né, com Jesus, e batizado, alguns meses depois batizei nas águas, em 2016, e foi bom que eu nasci de novo, recebi o Espírito Santo de uma nova natureza. Mas eu tinha um vazio enorme na alma que nada preenchia, né? E Jesus me preencheu. Tinha fortes dores na coluna também, Jesus me curou. Eu creio que tinha um problema na coluna e não sabia. Conversei depois, mais alguns anos depois, mais pra frente, já pra 2021 mais ou menos. Um colega meu que tinha um problema na coluna, ele falou até o nome, eu esqueci. Os sintomas que eu tinha eram o mesmo, então eu achava que tinha. Tinha dores fortes no joelho também, não era dorzinho não, era dores fortes mesmo. Doíam muito mesmo, Deus me curou também. Também tinha claustrofobia, que na infância eu fiquei fechado muito tempo no banheiro com meu primo, né? Um homem, por causa de uma situação que aconteceu, um homem passou medo na gente, a gente ficou preso há várias horas nesse banheiro, eu acabei ficando claustrofóbico, né? Ai, meu Deus me curou disso também, com medo de lugares fechados. Tinha outros medos também, fobias, né? Que Deus curou. Depressão também, Deus curou. Ansiedade eu também. A ansiedade eu adquiri depois que fui cristão, mas Deus me curou também. O que me fez vencer a ansiedade é saber que Deus cumpre as promessas no tempo dele, né? Me fez vencer. E que Deus também sempre cumpre as promessas. A Bíblia fala que mesmo se a gente não for fiel a Deus, Ele cumpre as promessas assim mesmo. Então foi o que me fez vencer a ansiedade, foi isso. Sabe? Confiar de verdade em Deus, né? Nos planos dele, nos projetos dele, no tempo dele. Eclesiastes 3:1 fala que é um tempo determinado para que cada coisa aconteça debaixo dos céus. Não sei como você está, né? Jesus fala para você ir como você está. E outra coisa também, uma oração que eu fiz uns anos antes de ir para essa igreja, o Espírito Santo está me lembrando agora, falei, o Espírito Santo me envia para a religião certa, eu queria para a religião certa. Aí, Deus acabou me levando para essa igreja, eu fiz a oração. Depois, por conta dessas perseguições desse líder, eu acabei mudando, não fiquei lá. Eu pensei até mudar de célula, só que eu fiquei sem graça de ver ele ali, né? Fiquei com medo de ficar constrangido, de ficar um clima meio esquisito, acabei mudando. Mas eu poderia ter mudado de célula também, então
Mas depois, com o tempo, minha mãe e meu pai também começaram a ir também. Então, não importa o que você fez no passado, eu cometi vários pecados no meu passado. Jesus me perdoou de todos também. Eu não vou com o sangue do Cordeiro. Não importa se você fuma, bebe, mexe com drogas, maconha, né? Não importa o que você faça. Vai como você está, que Jesus vai estar te libertando. Vai estar te conduzindo a lugares altos, a passos largos. Jesus mudou de dentro para fora, da água para o vinho. O mundo só traz perdição para a gente, né? Nunca traz algo bom. Mas Jesus não. Ele nos traz algo novo. Ele traz um renovo para a gente. Espiritual, físico, material. E teve outras coisas também que Jesus fez na minha vida. Eu também tinha baixa autoestima, né? Hoje em dia, eu tive que aprender a me amar. Eu fiz um vídeo aqui no canal. Uns vídeos bem antigos aí, para você ver. Eu dou testemunho de amor próprio. A gente tem que amar Deus em primeiro lugar, lógico, né? Deus é acima de tudo. Em segundo lugar, amar a gente mesmo, né? Que é importante. Depois a gente amar as outras pessoas. Tinha uma época que eu me amava tanto que eu ficava no lugar de Jesus também. Isso também não pode. O mundo ensina isso pra gente, né? Você tem que ser sua prioridade, você tem que se amar mais. Mas não, Jesus tem que ser o primeiro e a gente o segundo. Eu sofri muito por conta disso. Sofri por muitas coisas. Eu também era uma pessoa extremamente tímida. Quem me conhece há muitos anos, sabe? Uma vez gravando um vídeo aqui com vocês era impossível. Tinha uma época que eu era tão tímido que não conseguia conversar direito na escola, conversava muito pouco. Na época eu nem conversava também, tão tímido que eu era. Depois que eu comecei a me soltar mais, com uns 14, 15 anos de idade, comecei a conversar mais. Só que eu vencer 100% a timidez cristão, lá para 2020, 2021 também, demorou muito tempo. Enfrentando até que consegui vencer bastante. Você fala pra gente enfrentar, né? Mas 100% mesmo, só com Deus. Fala amém. Eu creio, eu também posso. Teve outras coisas que Jesus também me fez vencer, que de cabeça eu não lembro. Que outro vídeo eu anotei no papel, lembrei de tudo. Na virada da live no final do ano, eu também falei tudo. Eu lembrei tudo. Então é isso, né? Que Deus te abençoe no canal. E abundante graça de Jesus Cristo. Jesus Cristo, com o amor de Jesus Cristo venha sobre nós. Eu diminua e o Senhor cresça. Espero até o próximo vídeo do canal aí, no próximo devocional, ou estudo bíblico, seja o que for aí. No próximo testemunho também, coloco o testemunho da minha carteira categoria B também. Deus te abençoe. As abundantes bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes.